Doutora, em relação ainda em comportamento, Uhum. a passar para quem está chegando agora tentar acompanhar. A primeira pergunta que eu fiz foi a criança ou adolescente que vê o pai batendo na mãe ou o pai chegando alcoolizado e tem todo um contexto de violência. Mas quando a criança ou adolescente convive num meio familiar super tranquilo, comunicativo, plausível, tudo harmônico, mas ela adquire uma violência, ela adquire uma agressão Ela com passa a ter comportamentos agressivos, agressivos. isso. Pronto. Porque isso aí, no caso, não nasceu no comportamento familiar. Aí envolve mais ou menos o quê? Uma personalidade, mudança de personalidade? Pronto. Como é que isso mais ou Então, menos... hoje a gente teve esse ano um boom de um filme que foi o filme com maior bilheteria no mundo, Sim, né? O Divertidamente 2. sim, E teve Divertidamente 1. Eu indico pra todo mundo assistir esses dois, porque ele traz uma... Tem algumas questões que a gente da psicologia, a gente sabe que não é bem assim daquele jeito, mas a questão didática do filme é muito bacana. E aí ele fala sobre, no caso do filme 1, as emoções de base. E uma das emoções de base é a raiva. A raiva, ela é trazida como uma coisa ruim socialmente. Ah, você não pode sentir raiva, você não pode sentir raiva. A raiva, ela tá demonstrando situações de injustiça em que eu achei que eu fui injusta, que a vida foi injusta, aquela situação foi injusta. Então, uma frustração é uma sensação de injustiça. Pô, eu queria muito fazer aquilo e não fiz. Eu fiquei frustrada. Eu sinto raiva daquilo. E isso precisa ser trabalhado. Não vamos ver uma violência só como uma aplicação de uma força agressiva. Mas quando eu não permito que as emoções elas fluam e elas construam, a gente está falando de um indivíduo que ele não consegue nem traduzir as emoções dele. Então, uma criança e um adolescente que toda vez que se sente injustiçado, eita, para com isso, eita, é menosprezado, é invalidada a raiva. Se você quer chorar, você quer ficar chateado, você quer ficar incomodado, meus amores, eu não estou culpando a família, não. Eu só estou apresentando o contexto, tá? Então, a gente está trazendo para uma pessoa de que as experiências desagradáveis devem ser reprimidas. Eu não aprendo a trabalhar a minha raiva. Então a minha filha, quando ela tem 2 anos, quando ela quer fazer alguma coisa e ela não faz, ela faz. Eu falei, sentiu raiva, não foi, filha? Isso é raiva, tá tudo bem, você sentiu, ficou frustrada, ficou chateada porque mamãe tirou isso de sua mão, não deixou você fazer. Tá tudo bem, beleza. Às vezes funciona só eu dizer isso. Às vezes ela se desorganiza e bate as coisas, joga as coisas pro ar e não sei o que. E tem uma expressão um pouco mais acentuada dessa raiva dela. Eu sou o adulto da relação. Então eu preciso acolher. Aí quando a gente vê um adolescente que ele não tem nenhum contexto que seja um contexto de violações expressivas. E ele passa a ter um comportamento agressivo, eu preciso de uma avaliação de um profissional para verificar quais foram as expressões e qual é o comunicado daquele comportamento. Porque existe uma questão de personalidade, e aí eu vou trazer o conceito da personalidade. Personalidade é padrão persistente de comportamento. Então, ele é difuso, ele é inflexível. Então, a pessoa que se comporta normalmente daquele jeito, ela tem uma personalidade X. Ela tem aquela personalidade. É aquele jeito dela resolver os problemas, aquelas questões, né? A forma como ela se posiciona no mundo. Agora, quando começa, aí a gente consegue ter alguns casos de transtorno de personalidade, que personalidade tem a ver com a cultura, com o que é esperado dentro de uma cultura. Então, por exemplo, dentro de uma comunidade indígena, é esperado que as pessoas andem sem roupa, correto? Se a gente chega lá, eu de terninho, você de terninho, dando uma comunidade indígena e você é daquela comunidade, causa estranheza. O contrário também acontece. Então, se a gente está numa sociedade que não é costume ter pessoas desnudas, né, sem roupa, causa estranheza se aparece alguém sem roupa. Então, se a pessoa ela tem um comportamento dentro da cultura e ela tem um comportamento que se desvia dessa cultura, a gente pode ter um transtorno, qualquer que seja. E aí, no caso, um transtorno de personalidade.
Não dá pra gente pegar um comportamento e dizer a pessoa tem tal transtorno. A gente precisa fazer uma avaliação. Então, no caso desse adolescente, ele pode ter um transtorno de personalidade, mas eu preciso avaliar, porque todo comportamento ele tem uma história. Eu preciso compreender há quanto tempo, o que é que você quer comunicar. Será que não é uma comunicação inadequada? Será que não é um comportamento de comunicação que eu aprendi a ser assertivo? Será que essa agressividade se refere ao quê? A quem? Quem é que está definindo como um agressivo? Entendeu? Então eu preciso fazer estabelecer essas avaliações mais criteriosas para eu não rotular aquele adolescente que se desviou o comportamento da cultura dele, ele tem um transtorno de personalidade ou ele pode ter um transtorno de personalidade, certo? E aí a gente teve inclusive um caso recente que me causou muita, assim, desespero, agonia, do menino de 9 anos que entrou, né, dentro de um canil e ele fez o que fez e as pessoas, como é que pode? Ele tem um não sei o que, um caso de psicopatia infantil. Então, a gente está falando de um diagnóstico, né, que é a transtorno de personalidade antissocial. Então, a gente não pode pegar uma criança e diagnosticar. A gente pode tratar, e é importante que esse menino, por isso que ele vai ter o acompanhamento psicológico, psiquiátrico, para a gente acompanhar essa criança. A gente precisa garantir que ela consiga se restabelecer na sociedade, para a gente evitar, não o caso dela, né? Porque eu não acompanhei o caso, não peguei o caso a fundo, só o que foi divulgado, mas a gente precisa verificar se existe já um indício de transtorno de personalidade ou se é um comportamento desviante específico, mas existe um histórico naquela criança, né? Algumas pessoas falaram, já teve outras situações. Eu preciso de um profissional para acompanhar essa criança mais de perto, uma equipe para acompanhar psiquiatra, psicólogo, terapeuta, família, rede de apoio, todo mundo. A gente precisa criar mesmo uma força-tarefa para atender essa criança, para a gente conseguir garantir que ela tenha uma vida adulta funcional, funcione, né? E não repita atos como esse. O problema agora o problema agora é, o Estado tem uma força-tarefa para poder dar uma atenção suficiente, porque assim, foi uma criança de 9 anos que provavelmente premeditou entrar em um certo local. Existiu todo um planejamento. Existiu, na verdade, sim. não foi algo tipo aleatório de poder passar, vou ali, não. Existiu, na verdade, todo um planejamento. Quem, na verdade, convive com alguns comportamentos e como, na verdade, foi feito os atos, percebe que não foi nada aleatório. Foi tipo assim, existia um planejamento, por onde é que ia entrar, o que é que ia fazer. Ele poderia não mensurar qual animal iria pegar primeiro, qual animal que ele iria encontrar. Mas existiu, na verdade, todo um planejamento para aquela ação. E que ele, com 9 anos, ele já consegue planejar as coisas. Já existe um planejamento. O que a gente tem que ter cuidado para não olhar aquela criança com olhos de adulto. Ah, ele é um adulto em miniatura. Ele é uma criança e ele é um ser que ainda está com o cérebro a se desenvolver. Eu estou passando a mão nessa cabeça dessa criança de forma alguma. O que a gente não pode é tratar ela como se fosse já, isso aqui é um psicopata, vamos matar, vamos fazer aquilo porque ele é um... Não, a gente precisa entender que é um ser que ainda está em desenvolvimento. O que é que acontece na sua cabeça? O que é que passa na sua cabeça? A gente precisa ter um acompanhamento. Aí você perguntou se existe, né? Existe o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente e tem vários dispositivos. Conselho Tutelar, CREAS, CRAS, CAPS Infantil, tem vários dispositivos públicos, né? O posto de saúde, dentro da área, aí a gente fala dentro da área da assistência e dentro da área de saúde, dentro da área educacional, né? Tem vários dispositivos. Existem. Agora, como é que eles estão funcionando? Será que as pessoas que estão lá, elas sabem o que elas podem, o que elas precisam fazer, o que elas precisam aprender? Porque se eu for para um dispositivo X, será que se eu encontro um psicólogo lá, ele entende que a gente está falando de uma subjetividade? A gente não está falando de um adulto em miniatura? Será que se eu pego um advogado, eu não estou vendo um advogado olhando para uma pessoa que cometeu um delito e não uma pessoa que cometeu um ato infracional?
Entendeu? Então, a forma como a sociedade enxerga aquele ato vai interferir na forma como ela vai intervir. Existe, na verdade, todo um contexto, né? Porque assim, a sociedade, de certa forma, começa a olhar a criança como psicopata. Isso. Então, qualquer tipo de comportamento, qualquer Só tipo de accentua. olhar, sempre vai ter aquela ideia da psicopatia. É. Isso é fato. E, assim, foi uma casa com diversos animais, mas e se fizesse isso com uma criança? A gente não tem como fazer essa comparação. Comparação, é. Porque o caso concreto foi dentro de uma loja de animais. Mas poderia. Não, não foi, gente. Não foi. Não dá pra gente fazer essa. Não é uma justa posição. Da gente dizer, mas poderia. Não foi. A gente precisa responsabilizá-lo pelo ato que ele fez, não pelo ato que ele poderia ter feito. Que a lei também não vai responsabilizar. Exatamente. A lei responsabiliza, o Conselho, o Estatuto da Criança e do Adolescente responsabiliza. Só que ele ainda não tem uma idade suficiente para ser responsabilizado por medida socioeducativa. Isso. Mas ele já existe, por isso que tem essa força-tarefa, precisa funcionar, precisa existir. Essa família precisa ser matriciada, essa família precisa ser acompanhada. E a gente está falando de um menino que teve uma prática agressiva contra animais. Mas isso que eu tô falando é sobre qualquer criança que tem uma prática agressiva contra ela mesma e contra outras pessoas, né? Auto-infligida e hetero-infligida. Ela precisa ter acompanhamento. Porque tem alguma coisa está sendo comunicada naquele comportamento. Alguma coisa está sendo comunicada. Só que a gente às vezes não consegue compreender, porque a gente fica querendo entender o outro com a nossa cabeça. Não dá certo. Eu tenho que entender o outro com a cabeça dele. Se eu não dou conta de entendê-lo, eu vou procurar um profissional que me ajude a entender. Por isso que, né, desde 2018, existe uma lei federal que determina e obriga a presença de psicólogos dentro dos ambientes escolares, né? Porque já existia, mas não era obrigatório. Só o que acontece? Há sempre um olhar individualista. A criança está com problema, manda pro psicólogo. Tá bom? Manda pro psicólogo. Mas e o ambiente escolar? Como é que a gente está praticando para que o ambiente escolar seja saudável emocionalmente, entendeu? Recentemente teve uma situação que um adolescente entrou na escola, atirou em 2 ou foi 3 pessoas, depois Isso acontece direto. Isso acontece direto. É algo que a gente precisa estudar. Tem um conto que eu acho também super importante, né, de falar, que é assim: 2 pescadores estavam no rio, e aí eles estavam lá pescando, e aí de repente eles começam a ouvir gritos. E aí quando eles se projetam um pouco para dentro do rio, né, eles entram um pouquinho dentro do rio, eles veem que tem 2 crianças descendo no rio. Aí eles pegam aquelas crianças e estão tirando do rio. Enquanto eles nem chegaram na beira do rio ainda, eles começam a ouvir novos gritos. Aí eles voltam de novo pro rio. E aí quando eles vêm de lá, vêm 4 crianças descendo aquele rio. Aí eles já estavam com aquelas 2, aí eles correm e voltam para pegar as outras 4 crianças. Enquanto eles estão tirando essas crianças do rio, eles começam a ouvir mais gritos. E aí de repente vem 8 crianças descendo esse rio. Aí um dos pescadores começa a sair do rio. O outro faz: oxe, você vai me deixar aqui sozinho pegando essas crianças? Aí o que sai fala assim: faça o que puder, eu vou precisar ver quem é que tá jogando essas crianças de lá. Se a gente fica do lado de cá na beira só esperando vir mais crianças, mais crianças, mais crianças, mais crianças, não vai parar de descer criança. Não vai parar de ter crianças que têm comportamentos agressivos, crianças que têm situações... Não vai parar. A gente precisa fazer uma abordagem preventiva. Não dá pra gente continuar nesse lugar de só punir a criança, de só punir a família, de só fazendo medidas interventivas. A gente precisa de medidas preventivas. O que é que acontece nos ambientes familiares? Qual é o nível de suporte que essa família tem? Existe uma justa remuneração dessa família? Existe uma justa educação dessa família? Então a gente precisa fazer um questionamento. Vamos procurar quem é que está jogando essas crianças pelos rios, para serem violentadas, para serem agressivas. Então tem um contexto acontecendo. Eu preciso ir lá buscar isso, senão eu vou ficar aqui só. Viram mais 4, pega. Viram 16, pega. Não vai dar conta. Não comparando o Brasil com os Estados Unidos, mas os Estados Unidos a gente teve uma época que diversos adolescentes entravam nas escolas armados e saíam disparando aleatoriamente contra qualquer pessoa. E isso aí, se a senhora perceber com calma,
aos poucos está começando a acontecer no Brasil. Por quê? Porque aí a gente, ó, de novo o conceito da violência. A violência, ela é um produto assentada dentro de uma cultura. Lá nos Estados Unidos, você compra arma onde? Na loja. Em qualquer lugar. Na farmácia você compra loja. Isso. Em qualquer lugar você compra. Existe o porte de arma? Não. É um item que qualquer pessoa pode ter. O que a gente teve nos últimos anos? O processo de armamentação da população de novo. Então, se você não educa a pessoa, ela tá com um objeto letal autorizado pelo Estado a você portar. Então, da mesma forma, aí vamos fazer uma lógica. Da mesma forma que a pessoa, ela tá com raiva, ela levanta o punho e dá um murro, eu quero alguma coisa com aquela atitude. Né? Se eu tenho algo que vai gerar um efeito muito mais assertivo, a pessoa vai recorrer a esse efeito mais assertivo. E aí a gente volta para os adolescentes, seres em situação peculiar de desenvolvimento. A capacidade de abstração do adolescente não está desenvolvida. O sistema nervoso, o córtex pré-frontal, das capacidades executivas superiores, também não está desenvolvido. Que tem o senso de moral, o senso social, não está completamente desenvolvido. Então você pega um adolescente como esse e você acaba não evitando que ele tenha contato com objetos letais numa experiência, e eu não estou justificando, eu estou trazendo uma possível explicação, eu quero um resultado logo, porque também a gente está falando de um público que é imediatista. Ele quer o resultado agora. Ele não tem ainda, não consegue abstrair, ele não consegue aguardar, ele quer o resultado. Então, quando a gente vê em casos como esse, a gente precisa questionar a nossa lei. A gente precisa começar a questionar, ainda, quem é que está tendo acesso a essas armas? Como é que eles teve acesso a essas armas? Né? Então, a gente lembra de um caso que foi antigo, que os meninos estavam com arma. Eles estavam com flechas, arco e flecha, né? E também fizeram um estrago, né? E só não fizeram estrago porque também foram parados, e aí teve tudo aquilo. Então, a gente precisa começar a questionar. Quem que está jogando as crianças? Né? A gente precisa questionar as nossas políticas de armamento, a gente precisa questionar as nossas políticas protetivas, e a gente está fazendo isso. Quando a gente vê leis, como a lei Henri Borel, como a lei, e tantas outras leis, Joana Maranhão, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele já traz isso, né? Não dá pra gente enxergar as coisas como a gente enxergava antes. Hoje a sociedade, ela modifica. E